principio confirma la razón de mi gobierno al plantear en las Naciones Unidas el problema de la recuperación de las Malvinas. Anxiety and turmoil. Urgent issues confronted. Autoridades investigam causas da queda de um avião monomotor em telhado de fábrica na Califórnia. Na Flórida, surtos de norovírus preocupam autoridades. Justiça dos Estados Unidos formaliza o retorno da maior esmeralda do mundo ao Brasil. E ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. Autoridades investigam os motivos da queda de um avião de pequeno porte na Califórnia. 2 pessoas morreram e quase 20 ficaram feridas. Câmeras de segurança registraram uma queda do monomotor no telhado de uma fábrica de móveis no sul da Califórnia. O acidente aconteceu na quinta-feira e causou a morte de 2 pessoas e feriu outras 19. A queda da aeronave é investigada pelas autoridades de aviação. Pelo menos 200 pessoas trabalhavam na empresa no momento do acidente. O monomotor caiu cerca de 2 minutos após decolar do aeroporto municipal de Fullerton, na Califórnia. E um vírus altamente contagioso está se espalhando na Flórida Central. Problemas estomacais estão entre os principais sintomas. As informações com a repórter Lorena Gomes. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, os números mais recentes da Flórida Central mostram que 91 casos de surto da doença foram registrados em dezembro, um aumento de 69 em relação ao mês anterior. Os casos são relatados em famílias, escolas e cruzeiros. O norovírus é um tipo de vírus altamente infeccioso que provoca diarreia, vômitos e febre alta. Ele pode ser transmitido pelo consumo de alimentos, água contaminada ou pessoas infectadas. Os sintomas duram de 24 a 48 horas. A recomendação é lavar as mãos sempre que possível, não tocar em superfícies e ficar em casa se estiver doente. E o ex-governador da Flórida, Kenneth Buddy McKay, morreu aos 91 anos na véspera de Ano Novo. O comunicado oficial foi divulgado na quinta-feira por um porta-voz da família. McKay morreu em casa enquanto dormia na cidade de Ocala. A carreira do político no serviço público inclui passagens como legislador estadual, representante dos Estados Unidos, vice-governador e governador da Flórida. Ele foi eleito vice em 1990, ao lado do governador Lawton Chiles, que morreu em 1998. E a gente muda de assunto agora para falar sobre a chegada de mais uma frente fria na área central do estado. E essa promete derrubar as temperaturas. No final de semana, a previsão é de 6 graus Celsius de mínima e 22 de máxima. O frio deve persistir ao longo da semana e a próxima sexta-feira promete ser gelada com mínimas de 2 graus Celsius. As baixas temperaturas, claro, fazem abrigos serem abertos, como o do condado de Flagler. Por lá é possível se abrigar na noite desta sexta-feira e sábado. O abrigo Rock Transformation Center, em Bunnell, oferece também espaço para berços e tem ônibus gratuito para quem precisar. E a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida investiga a morte de peixes no Lago Eustis, no condado de Lake. Vários foram encontrados ao longo da costa.
A investigação começou depois de várias denúncias. Muitas pessoas relataram que viram milhares de peixes mortos no lago Eustis, no condado de Lake, causando mau cheiro. Diante dos relatos, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida coletou amostra de água e de peixes encontrados na costa para determinar a causa das mortes. Vários fatores podem ser os responsáveis, entre eles baixos níveis de oxigênio, proliferação de algas liberando toxinas, condições climáticas extremas, doenças e até herbicidas. Os resultados devem ser divulgados nos próximos dias. A seguir, uma vereadora de São Paulo arranca e leva embora vaso sanitário e outros equipamentos de banheiro do gabinete ao final do mandato. Mas depois da polêmica, resolve doar à Câmara. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E a maior esmeralda do mundo deve retornar ao Brasil em breve. Atualmente, ela está na Califórnia. Arlene Balieiro tem os detalhes. Boa noite a todos. A Justiça dos Estados Unidos formalizou o retorno da maior esmeralda do mundo ao Brasil. Ela foi exportada ilegalmente para o país em 2021. A pedra, que pesa aproximadamente 380 quilos, foi encontrada em Pindobaçu, na Bahia. Conhecida como Esmeralda Bahia, ela é avaliada em $1 bilhão, ou seja, mais de 6 bilhões de reais. A sentença pela repatriação da esmeralda atendeu a um pedido do próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que em maio de 2022 acolheu a determinação da Justiça brasileira pela devolução. Ainda não se sabe quando a pedra preciosa, que é considerada um tesouro nacional, chegará ao Brasil. A Advocacia Geral da União afirmou que ela deve ficar exposta no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Por enquanto, a Esmeralda Bahia segue sob a custódia da polícia de Los Angeles, na Califórnia. E o número de pessoas que vivem em situação de rua no Brasil aumentou cerca de 25% no último ano. A informação foi divulgada esta semana pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas. O levantamento aponta que em 2023, mais de 260 mil pessoas viviam nessa condição no país. Já em 2024, esse número saltou para quase 330 mil. A região sudeste é onde se concentra a maior parte delas, 63%.
seguido pela região Nordeste, com 14%. O estado de São Paulo aparece no topo da lista com a maior concentração da população em situação de rua do país, 43% do total, o que representa quase 140 mil pessoas. E já estão abertas as inscrições para o alistamento militar voluntário feminino nas Forças Armadas. O prazo vai até o dia 30 de junho. Podem se candidatar mulheres que completam 18 anos em 2025. Mas é importante ficar atento a golpes no momento da inscrição. Segundo os militares, golpistas estão atraindo cidadãos para sites fraudulentos, com a promessa de emitir certificados militares com facilidade. Eles alertam que o pagamento para o alistamento só deve ser feito na página do alistamento. A duração do serviço militar é de 12 meses e pode ser prorrogado por até 8 anos. A incorporação está prevista para o primeiro semestre de 2026 ou no segundo semestre. As jovens interessadas vão passar por uma seleção que inclui entrevista, teste físico e exames de saúde. Atualmente, 37 mil mulheres trabalham nas Forças Armadas. Elas representam 10% do efetivo. E outro fato curioso sobre a Mega Sena da virada tem dado o que falar. Desta vez, uma mulher afirma ter acertado as 6 dezenas, que, segundo ela, não foram registrados no momento da aposta. A mulher de 64 anos é moradora de São Paulo e, para tentar provar que tem direito ao prêmio milionário, procurou a polícia e a unidade onde fez a aposta. A apostadora conta que, na terça-feira, dia 31, foi até a lotérica e entregou todos os canhotos preenchidos com 8 apostas à funcionária da unidade, mas que não conferiu os comprovantes para ver se a quantidade de jogos estava correta. Segundo ela, ao conferir os números sorteados, o erro foi percebido por um dos filhos. Que situação, hein? E olha só essa história. Uma ex-vereadora do estado de São Paulo resolveu voltar atrás da decisão depois que ela levou embora um vaso sanitário que comprou com o próprio dinheiro. Entenda o caso. Depois de ter sido criticada, Janaína Lima, ex-vereadora do estado de São Paulo pelo PP, decidiu doar à Câmara Municipal um vaso sanitário e 2 pias que ela comprou com o próprio dinheiro e retirou do antigo gabinete ao final do mandato. É que a atitude dela, além de ter repercutido bastante nas redes sociais, virou motivo de piada entre os parlamentares na cerimônia de posse da nova legislatura na quarta-feira. A decisão de voltar atrás foi publicada em um vídeo também publicado nas redes sociais. Lá, a vereadora diz que decidiu, abre aspas, doar os equipamentos para que a Câmara escolha o seu melhor destino, fecha aspas. Ela ainda alegou que os itens não pertencem ao patrimônio público e que são frutos de investimento pessoal. Confira agora a cotação da moeda americana frente ao real. E depois de horas de cerco, guardas presidenciais e as tropas militares da Coreia do Sul impediram que autoridades prendessem o presidente do país, que está afastado e sob investigação. O impasse dentro do complexo presidencial foi tenso e durou cerca de 6 horas. Investigadores e policiais chegaram ao local pouco depois das 7 da manhã desta sexta-feira e entraram a pé para cumprir um mandado de prisão contra o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, mas cerca de 200 agentes e soldados da segurança presidencial impediram a prisão. A tentativa de prender Yoon foi cancelada por preocupações com segurança. Próximo ao local, manifestantes a favor e contra Yoon realizam protestos. O presidente sul-coreano está sob investigação criminal desde que tentou implantar uma lei marcial no dia 3 de dezembro. E mais de 500 iguanas amarelas de uma espécie em extinção foram repatriadas no Equador. Mais de 500 iguanas amarelas foram capturadas nesta pequena ilha nas Ilhas Galápagos, no Equador. O destino delas é a Ilha de Santiago, onde se tornaram extintas por conta da introdução de espécies invasoras.
El Parque Nacional Galápagos, en colaboración con Galápagos Conservancy, en el mes de diciembre ha realizado la repatriación de 505 iguanas terrestres de la especie Conolopus subcristatus. Mas antes de irem para o novo lar, todas receberam microchip subcutâneo para o monitoramento da saúde, movimento e reprodução. Desde o início do projeto, em 2018, mais de 3 mil iguanas foram transferidas para a Ilha de Santiago. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.